O milionário barbeiro ignora o mendigo negro, mas a revelação deixa todos chocados. Hugo sempre foi o cara que todos admiravam. Dono da barbearia mais chique da cidade, seus clientes pagavam uma fortuna por um corte de cabelo impecável. Ele ostentava relógios de marca, dirigia um carro luxuoso e vivia uma vida cercada de glamour. As pessoas olhavam para ele com respeito, mas também com um certo receio. Afinal, o que importa mais do que as aparências? Contudo, em um dia chuvoso, enquanto caminhava por uma rua que normalmente pulsava com vida, Hugo crossou por Rafael. O homem negro e maltrapilho estava encostado em um muro, os olhos brilhando de uma sabedoria tão profunda que parecia fora de lugar no cenário em que estava. Mas Hugo, imerso em seu próprio mundo, ignorou Rafael com a mesma indiferença que ignorava a chuva que começava a cair mais forte. «Quem é esse?» pensou Hugo, lançando um olhar desdenhoso. A tempestade chegou de repente. Ventos uivantes e trovões rugindo, como se o céu estivesse abrindo caminho para um apocalipse. E foi então que, no auge do vendaval, Rafael simplesmente desapareceu. O coração de Hugo acelerou, não pela preocupação, mas por uma espécie de revolta interna. O que um homem sem teto poderia representar em sua vida? Instigado pela curiosidade e, claro, pelo orgulho ferido, Hugo começou a investigar a vida de Rafael. Pesquisas discretas revelaram um passado desgastado, mas rico. Ex-empresário, Rafael havia sido um magnata, até que a vida lhe pregou uma peça cruel. Uma fraude, um golpe implacável que lhe arrancou tudo. O choque de descobrir que aquela figura que ele havia desdenhado era alguém com uma história complexa e real fez um nó se formar em sua garganta. Enquanto Hugo se mergulhava mais na história de Rafael, a sensação de segurança que tinha com sua fortuna foi se desfazendo. O que mais ele não sabia sobre os homens e mulheres que passavam P? Mas não era só isso. À medida que as peças do quebra-cabeça se uniam, Hugo começou a perceber que existiam mistérios obscuros que não eram apenas sobre Rafael, mas que ameaçavam sua própria vida brilhante. Ele sentou-se à mesa, contemplando seus luxos, quando um impulso súbito o levou a tomar uma decisão inesperada. As vitrines, os sorrisos forçados, tudo se tornava turvo ao seu redor, e nesse ponto de virada, Hugo entendeu que não era apenas Rafael quem precisava de ajuda, mas ele mesmo. Barbeiro milionário. Mas em que ponto se define o verdadeiro sucesso? Ao descartar os preconceitos, ele sabia que a busca por respostas apenas começara. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Hugo refletia sobre suas escolhas, uma sensação de urgência o envolveu. O peso de suas realizações materiais agora parecia insignificante em comparação com as verdades ocultas ao seu redor. Ele decidiu que precisava encontrar Rafael, não apenas para entender o que tinha acontecido com aquele homem que desafiou sua visão de mundo, mas para buscar um propósito que havia se perdido no meio das conquistas. Caminhando pelas ruas molhadas, as luzes das vitrines refletiam em poças d'água, criando um quadro surreal. Mas o glamour que antes o encantava agora só evidenciava sua solidão. Ele se sentiu sufocado em meio às fachadas brilhantes, como se um labirinto de ilusões estivesse se fechando ao seu redor. Quando finalmente chegou ao local onde havia encontrado Rafael,
Um frio percurso atravessou sua espinha. O homem não estava lá. Frustrado e ansioso, Hugo decidiu perguntar a algumas pessoas que costumavam passar por aquele. Ninguém o vê há dias. Dizem que ele está em um abrigo na outra ponta da cidade. Aquilo foi um alívio e uma pressão ao mesmo tempo. Hugo respirou fundo e seguiu direto para o abrigo. Quando chegou, o ambiente era completamente diferente do que ele imaginava. Aqui o calor humano superava a frieza do mundo externo. Mas ao entrar, o barulho de risadas e conversas parou. Todos olharam para o novo visitante, um sujeito com aparência de milionário perdido. Ele nunca se sentira tão deslocado. Finalmente avistou Rafael em um canto, com a mesma expressão contemplativa que o marcou no dia em que se cruzaram. Mas algo estava errado. O que antes era um olhar de sabedoria, agora transparecia dor e fragilidade. Hugo se aproximou, e antes que pudesse falar, Rafael o interrompeu. Você se deu conta do que perdeu, não é? A voz dele estava baixa, quase um sussurro. Era como se ele tivesse adivinhado todos os medos de Hugo. O sucesso que você teme perder? Ele é apenas uma ilusão. Hugo hesitou. Queria entender, mas não sabia como. Rafael olhou dentro de seus olhos. Um desafio claro ali. Apenas olhe ao seu redor, Hugo. E foi nesse momento que tudo mudou. Um grito cortou o ar. Fogo! O abrigo tá pegando fogo! A sala se transformou em um caos. As pessoas começaram a gritar, correr e procurar por saídas. Hugo e Rafael se entreolharam. A conexão instantânea agora se transformou em cumplicidade. Sem pensar, ele segurou a mão de Rafael, puxando-o para fora, enquanto os outros tentavam escapar em pânico. No entanto, no desespero e confusão, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, que até então estava calada, gritou enquanto apontava para Hugo. É ele, aquele é o milionário responsável pela ruína de tantas vidas. Hugo sentiu o chão se abrir sob ele. Um nó se formou em sua garganta enquanto olhava em volta. Olhares de desprezo, acusação. Ele era aquele que passava, que ignorava. Mas agora todos o viam como um vilão. Um símbolo do que havia dado errado na vida de muitos. Rafael, que antes parecia tão pequeno diante dele, agora tinha um brilho de poder em seu olhar. Ele acenou en silencio, un sinal de que también estaba en risco. En cuanto el fuego avanzaba y a fumaza henchía el aire, Hugo percibió que no era más apenas sobre descubrir la verdad sobre los demás, sino a él mismo. Fugitivo en una situación que nunca imaginó vivirías, las preguntas voltaron a la garganta, sufocantes. ¿Cuál era su verdadera responsabilidad? ¿Qué él había hecho? ¿Y quién realmente era? Con eso, la puerta atrás de ellos se fijó en medio del caos, celando su destino y dejando un mundo de secretos reservado para ser desvendado. Las llamas comenzaron a espalhar y Hugo se dio cuenta de que la corrida por la salvación apenas comenzaba. Las llamas comenzaron a espalhar y decayó en realmente que la corrida por la salvación apenas comenzaba. El calor del fuego queimaba en su rostro, en cuanto el sangre chapaba en su rostro. Él le agarró a mano de Rafael con fuerza, tentando arrastrarlo. Un grito familiar ecoou na sua mente. Hugo! A voz de um homem cortou o caos como uma faca afiada. Era Jorge, seu sócio na barbearia. Ele estava ali, um rosto conhecido no meio de estranhos, mas a expressão em seu rosto não era de preocupação. Era de vingança. O que Jorge estaria fazendo naquele abrigo? Antes que Hugo pudesse pensar em fugir, Jorge avançou, empurrando as pessoas ao redor como se fossem apenas obstáculos. Você! Olha onde você está, milionário. Perdeu tudo, não é?
A malícia em suas palavras travou o coração de Hugo. Ele sempre tinha visto Jorge como um amigo, alguém em quem podia confiar. Jorge, o que você está fazendo aqui? Hugo perguntou, a voz quase sufocada pela fumaça e incredulidade. Quero que você sinta o que é estar no fundo do poço, Hugo. Você nunca olhou para os outros. Sempre foi só você e sua maldita fortuna. O ódio exalava de Jorge com cada palavra. Enquanto isso, Rafael puxou Hugo para si, forçando-o a não perder o foco. Vamos, ele gritou. Mas Jorge se lançou para frente, bloqueando a saída. A fúria em seus olhos era incontrolável. Você não vai a lugar nenhum, barbeiro. Não sem antes ouvir o que eu tenho a dizer. Ele avançou, encarando Rafael com desprezo. E você é apenas um pedaço de lixo. Sempre esteve em nosso caminho. Uma luz estrondosa explodiu atrás deles, e as pessoas começaram a entrar em pânico ainda mais. Hugo sentiu o chão tremer sob seus pés. Aquilo não era só um incêndio. Parecia um pesadelo que havia saído do controle. Jorge, para de se comportar como um lunático. Olha ao redor. Nós precisamos sair. Hugo gritou, mas Jorge não parecia ouvir. Ele estava preso em sua própria tormenta. E foi nesse instante que uma bexiga de gás estourou com uma explosão ensurdecedora, enviando destroços para todos os lados. O pânico venceu. Hugo puxou Rafael e, sem pensar, se jogou em direção à saída. Mas Jorge o seguiu. Você não vai escapar tão fácil, Hugo. A sua vida de glamour, suas façanhas, eu sei tudo. A sua queda será minha vitória. Hugo sentiu um frio na barriga. O que Jorge estava insinuando? Todos na barbearia sabiam que Hugo tinha seus segredos. Mas que segredos ele poderia guardar? Com a confusão e as chamas, um brilho cateou seu olhar, o reflexo de uma arma no bolso de Jorge. Um choque percorreu seu corpo e uma onda de desespero tomou conta. Jorge, a vida não precisa ser assim. Nós éramos amigos, Hugo gritou, enquanto tentava processar a situação. Mas Jorge estava além da razão. Os olhos arregalados, revelando uma realidade distorcida. Uma nova versão da pessoa que ele pensava conhecer. E quando tudo parecia perdido, com as chamas lambendo os rafters do abrigo, Rafael fez o impensável. Ele empurrou Hugo para o lado e se colocou na frente de Jorge. Não, você não vai machucar ninguém. Hugo ficou estático, paralisado pelo terror e pela ideia de que aquele homem tinha se tornado o seu salvador. E no calor daquele momento, uma revelação veio à tona. Ela não sabe que você ainda está vivo. Jorge gritou, e pelas suas palavras, Hugo instantaneamente se lembrou de Maria, sua antiga amada que desaparecera anos atrás. A vida dele nunca havia sido a mesma desde que ela se foi. E agora, tudo o que ele pensava que sabia estava desmoronando. O que você sabe sobre Maria? A voz de Hugo era cheia de pânico e raiva. Mas antes que Jorge pudesse responder, uma onda de calor e fumaça os atingiu em cheio. Hugo, em um movimento reflexo, agarrou Rafael e puxou-o para o chão. O passado, a traição, o amor perdido, tudo girava como um furacão em sua mente. E no meio do caos, uma frase ecoou nas profundezas do seu ser. Você não irá sair impune, Hugo. O que realmente estava acontecendo? A luta pela sobrevivência havia revelado mais do que um incêndio. Ela expôs segredos enterrados e verdades chocantes que trariam suas vidas para um ponto de impacto. A corrida pela salvação não era apenas física.
Era uma luta para descobrir o que realmente os ligava. E enquanto as chamas aumentavam, uma pergunta ficou insistente. Até onde seus segredos os levariam? O que mais estava por vir naquela noite infernal? As chamas continuavam a devorar o abrigo, e a fumaça tornava o ar pesado e sufocante. Hugo estava em estado de choque, agarrado naquela situação caótica, lutando para processar tudo o que estava acontecendo. Ele olhava para Jorge, que parecia mais um monstro do que um amigo. A raiva nos olhos dele era incontrolável. E Hugo sentia um nó na garganta, um medo que paralisava. Maria, o que você sabe dela? Hugo insistiu, sua voz trêmula misturando-se ao barulho das explosões ao redor. Jorge sorriu com um cinismo que parecia doer. Você deveria ter cuidado com o que escondeu, meu amigo. Ela não está morta, como você pensa. Hugo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Ele precisava de respostas, mas o pânico crescia. Rafael, que estava ao lado dele, parecia tão perdido quanto Hugo. O abrigo estava em chamas, era um caos, mas aquelas palavras de Jorge cortaram mais do que qualquer fogo. Ela estava viva. Estava em uma das suas barbearias, tentando encontrar o caminho de volta. Mas você a esqueceu? O desprezo na voz de Jorge era palpável. Hugo queria gritar, mas a verdade o sufocava. Ele nunca realmente havia esquecido Maria. Ele apenas aprendeu a viver sem ela. E saber que ela poderia ter estado tão perto, isso era insuportável. Um novo estrondo ressoou, fazendo as paredes tremerem. Jorge, com um olhar frenético, começou a girar, como se tivesse perdido a sanidade. Você vai ver. Você vai perder tudo. Ninguém escapa do que fez. Ele estava louco, mas em meio à insanidade, Hugo percebeu que havia um fragmento de verdade no que o homem dizia. Seus erros o seguiam, como sombras, e agora estavam gritando em sua cara. Rafael puxou Hugo, com urgência nos olhos. Precisamos sair. Esse lugar vai desabar. Mas a incerteza paralisava Hugo. Ele estava preso entre o desejo de enfrentar a verdade e a necessidade de escapar do incêndio. E Jorge, agora delirante, começou a rir. Uma risada estridente que ecoava no ar carregado de fumaça. Você quer saber a verdade? A verdade é que todo o seu sucesso, toda a sua fortuna, é um castelo de cartas esperando para desmoronar. Nesse momento, uma explosão ainda maior iluminou a sala, e as chamas pareciam querer alcançá-los. As pessoas ao redor gritavam, lutando para encontrar uma saída. E então, algo inesperado aconteceu. Um frágil teto de gesso desabou próximo a Jorge, que se virou para evitar os destroços. E em um instante fugaz, Hugo viu o reflexo de uma arma na sua mão. O coração disparou. Jorge, cuidado! Gritou. Mas era tarde demais. Jorge, em meio ao desespero, acionou o gatilho sem pensar. O barulho ensurdecedor da arma disparando misturou-se aos gritos. E tudo parou. O que Hugo não esperava era o que aconteceria em seguida. Jorge caiu no chão. Mas não foi só isso. Um movimento brusco fez Hugo olhar para trás e perceber a figura de alguém emergindo das sombras. Parem, todos vocês! Era Débora, a ex-esposa de Jorge. Uma mulher com quem Hugo nunca havia se conectado, mas a que Jorge sempre mencionara. Ela estava ali, tremendo, com uma expressão de pura determinação. A visão dela chocou Hugo. O que ela estava fazendo naquela noite? E mais importante, o que mais ela sabia? Os olhares se cruzaram, e Hugo se deu conta de que tudo o que ele pensava saber estava emaranhado em mentiras. Ela está em perigo, Hugo, e você precisa decidir agora. Débora gritou,
enquanto o abrigo se tornava um inferno. Hugo sentiu seu coração disparar. O que ela queria dizer? O que mais Jorge havia escondido? Uma nova onda de calor o envolveu, e a ideia de um futuro em frangalhos apertava seu peito. Enquanto as chamas engoliam tudo ao redor, e os gritos se misturavam ao peso da revelação, um pensamento o assaltou. Até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade sobre Maria, sobre Jorge, sobre si mesmo? E mais importante, como sair vivo daquela situação? A corrida pela salvação nunca foi apenas física. Agora ele estava prestes a descobrir que os segredos mais profundos que o cercavam poderiam ser mais devastadores do que aquele incêndio. A noite ainda prometia revelações que ele nunca poderia imaginar. As chamas continuavam a devorar o abrigo, e a fumaça tornava o ar pesado e sufocante. Hugo estava em estado de choque, agarrado naquela situação caótica, lutando para processar tudo o que estava acontecendo. Ele olhava para Jorge, que parecia mais um monstro do que um amigo. A raiva nos olhos dele era incontrolável, e Hugo sentia um nó na garganta, um medo que paralisava. Maria, o que você sabe dela? Hugo insistiu, sua voz trêmula, misturando-se ao barulho das explosões ao redor. Jorge sorriu com um cinismo que parecia doer. Você deveria ter cuidado com o que escondeu, meu amigo. Ela não está morta como você pensa. Hugo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Ele precisava de respostas, mas o pânico crescia. Rafael, que estava ao lado dele, parecia tão perdido quanto Hugo. O abrigo estava em chamas. Era um caos, mas aquelas palavras de Jorge cortaram mais do que qualquer fogo. Ela estava viva. Estava em uma das suas barbearias, tentando encontrar o caminho de volta. Mas você a esqueceu. O desprezo na voz de Jorge era palpável. Hugo queria gritar, mas a verdade o sufocava. Ele nunca realmente havia esquecido Maria. Ele apenas aprendeu a viver sem ela. E saber que ela poderia ter estado tão perto, isso era insuportável. Um novo estrondo ressoou, fazendo as paredes tremerem. Jorge, com um olhar frenético, começou a girar, como se tivesse perdido a sanidade. Você vai ver. Você vai perder tudo. Ninguém escapa do que fez. Ele estava louco, mas em meio à insanidade, Hugo percebeu que havia um fragmento de verdade no que o homem dizia. Seus erros o seguiam, como sombras, e agora estavam gritando em sua cara. Rafael puxou Hugo, com urgência nos olhos. Precisamos sair. Esse lugar vai desabar. Mas a incerteza paralisava Hugo. Ele estava preso entre o desejo de enfrentar a verdade e a necessidade de escapar do incêndio. E Jorge, agora delirante, começou a rir. Uma risada estridente que ecoava no ar carregado de fumaça. Você quer saber a verdade? A verdade é que todo o seu sucesso, toda a sua fortuna, é um castelo de cartas esperando para desmoronar. Nesse momento, uma explosão ainda maior iluminou a sala, e as chamas pareciam querer alcançá-los. As pessoas ao redor gritavam, lutando para encontrar uma saída. E então, algo inesperado aconteceu. Um frágil teto de gesso desabou próximo a Jorge, que se virou para evitar os destroços. E em um instante fugaz, Hugo viu o reflexo de uma arma na sua mão. O coração disparou. Jorge, cuidado! Gritou. Mas era tarde demais. Jorge, em meio ao desespero, acionou o gatilho sem pensar. O barulho ensurdecedor da arma disparando misturou-se aos gritos. E tudo parou. O que Hugo não esperava era o que aconteceria em seguida.
Jorge caiu no chão. Mas quando o eco do disparo se dissipou e a poeira assentou, outra figura apareceu entre as chamas. Débora, a ex-esposa de Jorge, estava ali. Pareceu tomar vida própria no meio do caos. Ela olhava para Hugo com um misto de desespero e determinação. Ele estava certo sobre você, sabia? Sua voz carregava um peso imenso, e Hugo sentiu a culpa apertar seu coração. As palavras dela eram venenosas, como facadas. Maria, sabe onde ela está? Ele perguntou se eu diria a você. A revelação caiu como uma bomba, e a visão turva de Hugo se clareou. O que Jorge sabia? O que Débora conhecia que ainda não havia revelado? Ele olhou para Jorge caído, sentindo a adrenalina e o terror. Você realmente estava com Maria? As palavras saíram com dificuldade. Ele queria entender. O passado que pensava enterrado estava de volta, e não havia como fugir. Sim, mas ela não é quem você pensa que é, Hugo. Eu trabalhei com ela, e ela me disse tudo. Você nunca soube, não é? A indignação nos olhos de Débora era palpável, um eco de um passado que voltou para assombrar. Ela não merece ser encontrada por você. E naquele momento, uma nova explosão iluminou o abrigo, fazendo com que Hugo cambaleara para trás. O calor era intenso, mas o que queimava mais era a verdade ardente que ecoava em sua mente. Havia mentiras mais profundas aqui. Um emaranhado de segredos que desmoronavam ao seu redor. Não pode ser, Hugo gritou, querendo acreditar que tudo isso era um pesadelo, uma ilusão. Mas o olhar determinado de Débora o fixou no lugar. A vida que você tem, o sucesso, tudo está prestes a desmoronar. Você precisa decidir agora, Hugo. Os gritos começaram a aumentar, e na confusão, o foco se perdeu. A bomba da verdade estava prestes a explodir, e Hugo não tinha ideia do que era real e o que era mentira. Ele olhou ao redor, o caos crescendo, e a pergunta fixou-se em sua mente. Quem ele realmente conhecia? E mais alarmante ainda, o que Maria realmente tinha a ver com tudo isso? Enquanto as chamas queimavam e o abrigo se tornava um inferno, a corrida pela salvação estava se transformando em uma busca desesperada por respostas, sem saber onde as informações poderiam levá-lo. Hugo percebeu que as chamas continuavam a devorar o abrigo, e a fumaça tornava o ar pesado e sufocante. Hugo estava em estado de choque, agarrado naquela situação caótica, lutando para processar tudo o que estava acontecendo. Ele olhava para Jorge, que parecia mais um monstro do que um amigo. A raiva nos olhos dele era incontrolável. E Hugo sentia um nó na garganta, um medo que paralisava. Maria, o que você sabe dela? Hugo insistiu, sua voz trêmula misturando-se ao barulho das explosões ao redor. Jorge sorriu com um cinismo que parecia doer. Você deveria ter cuidado com o que escondeu, meu amigo. Ela não está morta como você pensa. Hugo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Ele precisava de respostas. Mas o pânico crescia. Rafael, que estava ao lado dele, parecia tão perdido quanto Hugo. O abrigo estava em chamas. Era um caos. Mas aquelas palavras de Jorge cortaram mais do que qualquer fogo. Ela estava viva. Estava em uma das suas barbearias, tentando encontrar o caminho de volta. Mas você a esqueceu. O desprezo na voz de Jorge era palpável. Hugo queria gritar, mas a verdade o sufocava. Ele nunca realmente havia esquecido Maria. Ele apenas aprendeu a viver sem ela.
E saber que ela poderia ter estado tão perto, isso era insuportável. Um novo estrondo ressoou, fazendo as paredes tremerem. Jorge, com um olhar frenético, começou a girar, como se tivesse perdido a sanidade. Você vai ver. Você vai perder tudo. Ninguém escapa do que fez. Ele estava louco, mas em meio à insanidade, Hugo percebeu que havia um fragmento de verdade no que o homem dizia. Seus erros o seguiam, como sombras, e agora estavam gritando em sua cara. Rafael puxou Hugo, com urgência nos olhos. Precisamos sair. Esse lugar vai desabar. Mas a incerteza paralisava Hugo. Ele estava preso entre o desejo de enfrentar a verdade e a necessidade de escapar do incêndio. E Jorge, agora delirante, começou a rir, uma risada estridente que ecoava no ar, carregado de fumaça. Você quer saber a verdade? A verdade é que todo o seu sucesso, toda a sua fortuna, é um castelo de cartas esperando para desmoronar. Nesse momento, uma explosão ainda maior iluminou a sala, fazendo com que Hugo cambaleara para trás. O calor era intenso, mas o que queimava mais era a verdade ardente que ecoava em sua mente. Havia mentiras mais profundas aqui, um emaranhado de segredos que desmoronavam ao seu redor. Não, não pode ser. Hugo gritou, querendo acreditar que tudo isso era um pesadelo, uma ilusão. Mas o olhar determinado de Débora o fixou no lugar. A vida que você tem, o sucesso, tudo, está prestes a desmoronar. Você precisa decidir agora, Hugo. Os gritos começaram a aumentar e na confusão o foco se perdeu. A bomba da verdade estava prestes a explodir. E Hugo não tinha ideia do que era real e o que era mentira. Ele olhou ao redor, o caos crescendo, e a pergunta fixou-se em sua mente. Quem ele realmente conhecia? E, mais alarmante ainda, o que Maria realmente tinha a ver com tudo isso? E foi nesse instante de incerteza que algo completamente inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor rompeu o ar, seguido do estalo de madeira ardendo. Uma parte do teto desabou, mas não sobre Jorge ou Débora. Acertou em cheio a figura que estava atrás deles. Era Rafael. O olhar de Hugo se fixou na cena, horrorizado. O corpo dele foi lançado para trás e a expressão serena que sempre carregou se despedaçou em dor. Rafael! Hugo gritou, mas sua voz foi abafada pela fumaça e pelos gritos. O tenso momento lhe tirou o ar. Jorge, no meio da loucura, não podia acreditar no que acabara de acontecer. Hugo se lançou para frente, tentando alcançar Rafael, mas a fumaça e as chamas o forçaram a parar. Quando ele finalmente conseguiu chegar até ele, o homem estava deitado no chão, com o rosto pálido, os olhos cerrados. Não havia mais o sábio olhar que desafiava tudo. A fraqueza tomou seu corpo, como se a vida estivesse se esvaindo dele. E nesse instante, Rafael abriu os olhos lentamente. Hugo, ele murmurou, e as palavras pareciam uma súplica. A verdade está, ô Maria. Desculpa. A voz dele mal saía, mas cada sílaba era carregada de significado. Era como se o tempo parasse e tudo ao redor desaparecesse. Uma onda de sentimentos passou por ele. Dor, desespero, confusão. Rafael, fique comigo, não vá! Que verdade! Ele pediu, a voz quebrada. Mas Rafael, com os olhos vidrados, deslizou lentamente para a escuridão. A conexão estava se rompendo bem na sua frente. Jorge, aproveitando a distração, se levantou.
Ele olhou para Hugo, um sorriso torto nos lábios. A vida não é justa, certo? Hora de finalmente pagar suas dívidas. O mundo de Hugo desabou. As palavras daquela noite, o fogo, a verdade sobre Maria, tudo girava em sua cabeça. E enquanto as chamas queimavam e o abrigo se transformava em um inferno, ele percebeu que a corrida pela salvação não era apenas física. Era uma busca por redenção, por entender que passado e presente estavam prestes a se colidir em uma explosão de verdades que mudariam sua vida para sempre. E com isso, o que restava da sua vida de luxo agora parecia mais vazio do que nunca. Em meio ao caos, a única pergunta era: até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdadeira história? As chamas continuavam a devorar o abrigo, e a fumaça tornava o ar pesado e sufocante. Hugo estava paralisado em estado de choque, olhando para Rafael no chão, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. A voz agonizante de Rafael ecoava na sua mente, enquanto a verdade se misturava ao caos. A verdade está com Maria. Rafael, não! A voz de Hugo quebrava, perdendo-se entre as explosões e gritos. O olhar de Jorge, aqueles olhos frios, agora brilhava de uma forma estranha, como se tudo estivesse sob controle. Mas ele estava claro, como a fumaça densa que o cercava. Então, uma nova explosão estremeceu o abrigo. O teto acima deles começou a rachar, e o calor disparou. Hugo olhou para Jorge, que agora parecia um predador, esperando o momento certo para atacar. O horror no rosto de Débora misturava-se a um reconhecimento. Você não sabe o que está acontecendo, Hugo. Ela gritou, enquanto o sítio das chamas iluminava suas feições. Os olhos de Jorge correram entre Débora e Hugo. É isso que você quer? A verdade? Vou dar a você mais do que pode suportar. Ele tirou algo do bolso, e um brilho metálico refletiu a luz do fogo. Uma faca. Hugo sentiu o estômago revirar. Jorge, pare! Isso não é necessário. Mas as palavras saíram fracas, como um sussurro apagado pelo caos. Rafael se contorcia no chão, e Hugo queria correr até ele, mas não conseguia desviar o olhar do homem que um dia foi seu amigo. Você fez escolhas, Hugo. Agora vai ter que arcar com as consequências. Jorge estava em equilíbrio na borda da loucura, e Hugo sentiu o coração acelerar. O impacto das chamas fez a estrutura do abrigo ranger. Hugo olhou para a saída, mas a multidão estava em pânico, e sempre que se movia, a fumaça o atingia como um manto escuro. O grito de uma mulher atravessou o ar, e por um breve momento, tudo silenciou. Ali, ele é o culpado! Uma menina apontou para Hugo, e os olhares se voltaram rapidamente. As expressões mudaram de medo para raiva. O que ele fez para merecer isso? Ele estava ali para salvar, não para ser condenado. Sentiu a culpa corroer seu peito. Não havia mais como escapar. E de repente, as luzes se apagaram. O barulho do fogo se intensificou. Quando os olhos de Hugo se reajustaram, ele notou Débora se aproximando de Jorge, com um olhar decidido. Você não precisa disso. Eu vou contar a verdade. Que verdade? Gritou Hugo, mas a resposta nunca viria. Débora se virou para ele, e um olhar profundo e cheio de tristeza cruzou entre os dois. Maria, ela não é quem você pensa, Hugo. A verdade é muito mais sombria. Um barulho alto interrompeu, e o teto desabou parcialmente ao lado de Jorge, coberta de cinzas e destroços. Ele desviou, mas foi um movimento fatal. Uma viga caiu sobre ele.
Hugo deu um passo em direção ao amigo, mas a visão que se apresentou fez parar. Não, não, Jorge. A dor na voz dele reverberou no ar. Jorge, agora preso sob os destroços, encarou Hugo. Mas havia algo diferente em seu olhar. Pânico. Não de ser pego, mas de revelações. Hugo, não, você não entende. Maria, ela... E ele desmaiou, o rosto tomado pela poeira. Naquele instante, o mundo virou ao avesso. Hugo sentiu um frio na espinha. O que Jorge queria dizer? O que mais estava envolvido nessa bagunça? A fumaça ardia em sua garganta e tudo parecia desmoronar. Débora se virou para olhar para Hugo, seu rosto pálido refletindo a luz das chamas. Você não sabe a verdade sobre sua própria vida. A conexão que você tem com Maria é mais profunda do que imagina. As chamas rugiram, e o calor fez Hugo suar em profusão. Isso não fazia sentido. O que você está dizendo? Ele gaguejou, tentando captar o que estava acontecendo ao seu redor. E ao mesmo tempo, a multidão ao redor dele estava em pânico. Enquanto a fumaça se tornava mais densa, alguém gritou: "A saída! Para a saída!" Mas ninguém ousava se mover. A pele de Hugo estava quente. A sensação de tudo se fechando ao seu redor era quase insuportável. Jorge estava caindo. Débora o olhava com compaixão, mas ele só conseguiu focar nas palavras que ecoavam na sua mente. A verdade está com Maria. Era como se um laço estivesse prestes a desatar. E a única pergunta que pairava em sua mente era: qual seria o preço dessa verdade? Aquele abrigo em chamas poderia ser apenas o começo de algo muito mais terrível. As chamas continuavam a devorar o abrigo, e a fumaça tornava o ar pesado e sufocante. Hugo estava paralisado em estado de choque, olhando para Rafael no chão, enquanto as palavras ecoavam em sua mente. A verdade está com Maria. Rafael, não! A voz de Hugo quebrava, perdida entre as explosões e gritos. O olhar de Jorge, aqueles olhos frios, agora brilhava de uma forma estranha. Como se tudo estivesse sob controle. O calor crescia, fazendo com que a pressão no peito de Hugo aumentasse. Inume, o que ele faria se perdesse mais alguém? O abrigo, agora um inferno em miniatura, rangia sob o peso da destruição. Um estalo ensurdecedor fez todos ao redor se calarem. Hugo mal teve tempo de reagir, quando um painel de madeira caiu próximo a eles. O barulho ecoou como um aviso de que o lugar estava prestes a desmoronar completamente. Jorge aproveitou o momento e se virou para Hugo, os olhos brilhando com um fervor insano. Você nunca vai escapar das suas escolhas, Hugo. Você fará tudo para salvar a si mesmo, mas e os outros? A voz dele se transformou em um rosnado, uma fera cercada por chamas. Hugo sentiu que a situação escorregava entre seus dedos, mas as palavras de Jorge penetraram em sua mente como punhais. A fumaça que entrava nos pulmões de Hugo apertava seu peito ainda mais. O que ele realmente havia feito? A liberdade que um dia teve estava em chamas. E quando Jorge olhou para Rafael, incapaz de se mover, uma expressão de satisfação apareceu em seu rosto. Era como se ele estivesse assistindo ao desastre de um grande show. Não se esqueça, Hugo. Sempre haverá culpa, Jorge gritou. E Hugo viu a imagem da amizade se desmoronar diante de seus olhos. Naquele momento de completa desolação, um grito atravessou o ar. Ajude-me! Era Débora, seus olhos cheios de desespero, lutando para se livrar de uma pilha de escombros. Hugo se virou rapidamente, buscando uma saída. A pressão estava aumentando, e o chão tremia sob suas pernas. Tudo parecia um pesadelo.
Ele então percebeu que a conexão entre as pessoas ao seu redor estava mudando. O pânico tomou conta da sala, e Jorge, em sua fúria, continuava a atacar verbalmente. Você é o culpado por tudo isso, Hugo. Quem vai te salvar agora? Mas antes que Hugo pudesse responder, o chão tremeu novamente, e uma luz ofuscante apareceu. A partir daquela luz, tudo o que era real começou a se fragmentar, como se o abrigo estivesse se despedaçando. Foi então que um estrondo ensurdecedor soou, e uma explosão de gases e fumaça se espalhou por todo o lugar. Hugo se cobriu, e no momento seguinte, a figura de Maria surgiu entre a fumaça. O olhar dela era um misto de desespero e determinação. Hugo, você precisa me ouvir. Ele mal acreditava no que via. Maria, a mulher de seus sonhos, a mesma que ele pensava ter perdido para sempre, estava ali. Mas a cena parecia surreal. O que ela estava fazendo ali? O que estava acontecendo? Você tá viva! A voz de Hugo saiu em um sussurro, um misto de alívio e desconfiança. Mas antes que pudesse interpretar o impacto daquela revelação, a realidade do ambiente o cercou, e a aparência dela revelou algo mais. Um grupo de homens armados apareceu por trás de Maria, seus rostos cobertos, flanqueando-a como sombras de um pesadelo. Eu disse que você estava em perigo, Hugo. E agora temos que conversar. A voz de Maria era firme, mas uma sombra de preocupação atravessou seu olhar. A multidão começou a gritar. As pessoas em pânico. Jorge se afastou, sua fúria agora se transformando em confusão. O que está acontecendo, Maria? Ele rugiu, como se estivesse se desintegrando, sob o peso da verdade que se revelava. Hugo estava em choque. Ele não sabia se olhava para Maria ou para as sombras daqueles homens. A verdade estava prestes a se desdobrar diante dele, mas as chamas continuavam a lamparinar, como testemunhas silenciosas de um passado que estava prestes a estourar. Você nunca soube a verdade. Sempre esteve cercado de mentiras, Hugo. A voz de Maria penetrava a confusão. As palavras se espalharam pelo ar, carregadas de um peso que ele não conseguia entender. E naquele momento crítico, com as chamas se aproximando e o som de gritos em volta, Hugo percebeu que tudo havia mudado de novo, e não havia como voltar atrás. A conexão entre eles estava prestes a se tornar mais do que um simples reencontro. Você está aqui para me salvar ou para me destruir? O que mais ela escondia? O que estava por trás daquelas sombras? E a pergunta pairou no ar, uma interrogação sombria entre a luz e a escuridão. A corrida pela sobrevivência ainda não havia terminado, e agora, tudo o que ele acreditava saber estava prestes a ser irrevogavelmente virado de cabeça para baixo. As chamas dançavam ao redor de Hugo, e o calor se tornava insuportável. Maria estava ali, bem diante dele, mas seu olhar parecia mais uma mistura de desespero e urgência. O que estava acontecendo? E aqueles homens armados atrás dela? Seu coração acelerou, pulsando em um ritmo frenético. Você precisa me ouvir. A voz dela era firme, mas havia um tremor velado. Hugo sentia a pressão do mundo se desmoronando. Cada palavra que Maria dizia batia forte em seu peito. É sobre a verdade, sobre Jorge e sobre você. Hugo, gritou Rafael, com uma fraqueza que despedaçava o coração de Hugo. O corpo dele estava caído no chão, a dor estampada em seu rosto. Cuidado! Um eco de alerta em meio ao caos. O mundo ao redor parecia girar, e a fumaça densa dificultava a respiração. A ideia do que Jorge poderia ter feito arranhava a mente de Hugo.
Ele não sabia se estava mais chocado com a presença de Maria ou com a revelação iminente que pairava na atmosfera. Você não entende. Maria insistiu, olhando para os homens armados que continuavam a avançar cautelosamente. Eles estão aqui por causa do que Jorge fez. Ele te colocou em uma situação de risco. As palavras dela cortaram como um punhal. O que você quer dizer com isso? Hugo questionou, seu coração batendo em uma mistura de medo e desespero, enquanto as chamas continuavam a reverberar. Naquele instante, Jorge apareceu entre as sombras, emergindo da destruição com um olhar que desafiava qualquer coisa que se aproximasse. Um sorriso torto se formou em seus lábios, mas era mais uma máscara para a raiva. Por que você está aqui, Maria? Você realmente deseja abrir mais essa ferida? Ferida? Maria retrucou, com os olhos brilhando de um brilho ardente. Você não sabe nada sobre feridas, Jorge. Você é o que a feriu. O calor das chamas aumentou, e as vozes se misturavam ao caos. Hugo não conseguia decidir em quem se concentrar. Qual é a verdade que está escondida? Hugo exigiu, seu tom brando agora se transformando em desespero. Maria se inclinou para a frente, como se a proximidade pudesse salvar o que estava para ser dito. Hugo, você precisa saber. Tudo começou com o seu sucesso, com a barbearia. Jorge fez um acordo, sem que você soubesse. Ele estava por trás da fraude que levou Rafael à ruína. O impacto das palavras atravessou Hugo como uma flecha. Rafael, o sábio que sofria, tinha sua vida arruinada por Jorge. O que mais estava enterrado sob a superfície dessas revelações? Nesse momento de total confusão emocional, um dos homens armados avançou, e tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma voz autoritária cortou o ambiente. Chega, soltem todos! E antes que Hugo pudesse reagir, outro homem disparou. O tiro ecoou como um trovão, e o que se seguiu foi um misto de pânico e desespero. Hugo viu Maria se atirar na direção de Rafael. E no mesmo instante, o corpo de Jorge foi golpeado pelo impacto do tiro. Ele caiu, a expressão de choque estampada no rosto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos olharam, incrédulos, enquanto a cena se desenrolava diante deles. Um mar de emoções se agitou dentro de Hugo. O que estava acontecendo? Jorge, o amigo, o traidor, agora caído, e a verdade que ele não conhecia, estilhaçando suas percepções. Jorge! Hugo gritou, sentindo a adrenalina correr enquanto a saúde do amigo parecia se esvair. O que você fez? E naquele momento, com a vida de Jorge pendendo por um fio, Maria se ergueu, olhando para Hugo. Agora você vê. A verdade não é o que parece. Todos nós temos segredos, e o que você faz com isso pode mudar tudo. As chamas se intensificavam, e a multidão ao redor se tornava um emaranhado de gritos e correria. Hugo estava diante de um abismo de confusões. Qual era o caminho a seguir? E quando tudo parecia estar se desmoronando, o que mais ele ainda não sabia? O mistério pairava no ar, e com cada segundo que passava, a pergunta que queimava em sua mente se tornava mais urgente. Até onde suas escolhas o levariam? O que mais seria revelado antes que a verdade tudo consumisse? As chamas rugiam como feras famintas ao redor de Hugo, que mal podia acreditar no que via. Jorge, caído, se debatendo entre a vida e a morte, e Maria, ali, a mulher que achava ter perdido no abismo do passado. A tensão era insuportável. Não, não pode ser assim! Hugo gritou, a voz embargada, o desespero empurrando-o para a frente. O mundo ao redor parecia vibrar.
A fumaça entrava em seus pulmões, e suas lágrimas se misturavam ao calor que se tornava cada vez mais intenso. Maria avançou, olhos firmes, a determinação em sua voz, fazendo ecoar esperanças em meio ao caos. Hugo, vieram e não podemos perder mais tempo. George, ele está envolvido em algo maior. Os gritos e a fumaça tornavam difícil ouvir. Hugo olhou para Rafael e a dor no peito apertou ainda mais. Rafael, aguente firme. A voz dele era um fio de desespero. A conexão entre eles, antes tão forte, agora ameaçada pelo pânico. Ele não pode morrer. Não aqui, não agora. Maria disse, sua voz quebrando enquanto tentava puxar Hugo de volta à realidade. Mas George, ainda prostrado no chão, balbuciou. Hugo, não acredite nela. A raiva e o medo se misturavam em seu olhar, enquanto ele mal conseguia respirar. Ponto. Então, com um último suspiro, completou. A verdade vai te destruir! Gritou Maria, o pânico agora dando lugar à coragem. Você está prestes a perder tudo, Hugo! As chamas começaram a se aproximar e um golpe de realidade atingiu Hugo como um soco no estômago. O que mais estava em jogo? Ele olhou para Jorge, o amigo que se tornara um traidor, e depois para Maria. Medo e amor, ódio e amizade, tudo misturado. Precisamos sair agora, ordenou Maria, enquanto puxava Hugo para se afastar do mar de chamas. A verdade te libertará, mas não se eles não pararem. O barulho tornou-se ensurdecedor. As pessoas gritavam, correndo para a saída. No entanto, Hugo só conseguia pensar em Rafael. Com um esforço, ele se lançou ao lado do amigo caído. Rafael, resista, por favor. O rosto de Rafael estava pálido, mas ainda havia uma centelha de determinação em seus olhos. A verdade sobre a barbearia. Você precisa descobrir. Antes que pudesse continuar, outra explosão sacudiu o abrigo, e o chão tremeu sob eles. Hugo agarrou Rafael e o puxou. Com Maria ao seu lado, a determinação crescia. Eles não iriam deixar ninguém para trás. O calor estava insuportável. Vamos, agora! Gritou Maria, sua voz cortando o caos. Correu em direção a uma saída visível, o cheiro de fumaça se intensificando a cada passo. E naquele momento, algo surpreendente aconteceu. Jorge, ainda no chão, começou a se mover lentamente. Ele se levantou, e o olhar no rosto dele não era mais de raiva, mas de desespero absoluto. Parem, por favor! Ele uivou de dor. Eu sei como tudo isso termina. As palavras dele ecoaram como um aviso. Mas Hugo não estava mais ouvindo. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Juntos, eles finalmente cruzaram a porta em direção à luz. O ar fresco do lado de fora parecia surreal. O grupo de escapados caiu no chão do lado de fora, ofegante e em choque. O abrigo atrás deles estava em chamas, mas a realidade estava se desenrolando em suas mentes. Diga-me que não acabou, que ainda há esperança, disse Rafael, a voz quebrada. Hugo se virou, respirando fundo, o peso da verdade prestes a ser revelado. Mas agora, enquanto olhava para os rostos ao seu redor, percebeu que havia algo a mais. Havia um futuro a ser moldado, uma vida renovada. Jorge, o que você sabe? Perguntou Hugo, seu tom se tornando sério. A pergunta pairou no ar, e todos os olhos estavam fixos nele. Mas antes que Jorge pudesse responder, a sirene dos bombeiros cortou o ar. A transformação aconteceu.
E enquanto o fogo ardia, o passado não poderia mais prender nenhum deles. Uma nova jornada estava apenas começando. Uma busca pela verdade. E naquela melodia de esperança misturada ao pesar, a única certeza era de que tudo estava prestes a mudar. Isso não é o fim, sussurrou Maria, segurando a mão de Hugo, enquanto Rafael se apoiava em um canto. É apenas o começo. E, com isso, a dúvida pairava no ar. O que realmente conheciam uns dos outros? O que mais estava escondido? Uma nova história tinha começado. E a única coisa que podiam fazer agora era seguir em frente. E você, leitor, até onde estaria disposto a ir para descobrir a verdade? Se essa história te prendeu, você precisa se inscrever agora. Não perca a chance de saber o que vem a seguir. Esmague o botão de like agora para ajudar o nosso canal a crescer e trazer novas histórias. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.